Oi, gente, eu estava aqui pensando aqui comigo, porque me deu uma saudade de assistir uns filmes clássicos. Eu passei o dia assistindo só clássicos. Então eu comecei com uma coisa, um filme que é muito importante para mim, que é o Chorus Line, que é um filme de 1985, e foi exatamente esse filme, junto com Highlander, são dois filmes diferentes, que eu comecei a ter uma visão diferente sobre o que é assistir cinema. E agora eu reassisti em 1985 para 2024, você tem anos de distância. E aí o que, que acontece? O olhar é diferente, os conceitos são diferentes, a cultura ela vai se mudando, moldando, na verdade, ao longo do tempo, à medida que as coisas durante os anos vão passando, o planeta vai girando. E é óbvio que você não tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia, a mesma filosofia de 1985. Você também não tem a mesma tecnologia que você tinha em 85. Então, avaliar um filme que foi feito em 1985, em 1960, 1950, 1910, não pode ser com a mesma cabeça de 2024. Os conceitos de hoje eles não existiam nessas épocas. A gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha os direitos. Muitos direitos que a gente tem hoje não existiam. Né? Hoje é proibido fumar em lugar fechado. Antigamente se fumava em qualquer lugar, em avião, em restaurante, em bar, não importa. A pessoa queria fumar, ela fumava, pronto. Né? Graças a Deus acabou, porque quem não fuma, sofria. Então, são essas coisas, esses conceitos que precisam ser estudados, entendidos. Você não pode avaliar nem cancelar um filme, porque o filme, ah, eu acho que é meio misógino, eu acho que ele é meio racista, eu acho que ele é meio segregador de não sei. Gente, esquece isso. São conceitos de hoje. Você não pode usar a cabeça de conceitos de hoje com conceito de quando isso não existia. Então, eu ia assistindo o Chorus Line, estava vendo, né, novamente, a grande estrela do filme é o Michael Douglas. Os outros atores, eu realmente não sei o que aconteceu com eles. Mas o Michael Douglas é o carro-chefe do filme e é ele quem vai contratar o elenco de dança para o musical da Broadway. Que é exatamente o filme se trata sobre isso. Bom, você tem aí uma linha do tempo que você precisa analisar. Você pega um filme que não é do seu tempo, você nem era nascido. Como você vai analisar? Como é que você sabe isso? E aí que entra o melhor amigo do crítico, a pesquisa. Entenda que o crítico é um eterno pesquisador. Por quê? Porque se você não viveu aquela época, se você não conhece ninguém que viveu aquela época, um filme, vamos dizer assim, Encoraçado Potemkin, um filme russo, preto e branco, de 1922. Você não conhece ninguém desse lugar, dessa época. Como é que você vai saber como existiu? É a pesquisa que vai te ajudar. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar, você vai entender como funciona a cabeça, a cultura daquela época, a maneira de se fazer cinema naquela época, também conta. Porque muitas vezes, lá para trás, fazem filmes épicos. E aí? Eles também tinham que pensar com a cabeça de uma época em que eles não viviam. Eles têm que contar uma história. Quantas vezes Jane Austen foi retratada no cinema? Então, Orgulho e Preconceito já tiveram várias versões. A cada versão é um olhar diferente em cima da obra. Mas é uma obra antiga, né? Então, século XIX. Então, tem aí ó, que pensar com a cabeça do século XIX. Quando Jane Austen escreveu aquilo? Ponto. Ela estava escrevendo a obra em que época? Ponto. Então, você vai tentando adequar o seu raciocínio em cima dessa linha do tempo. Não pode pensar com a cabeça de hoje. A menos que o filme seja atual. Eu vou falar sobre Jane Austen. É uma outra coisa, mas se você for avaliar uma das muitas obras cinematográficas inspiradas na obra da Jane Austen, você tem que parar e pensar. É Inglaterra, do ano tal, que tinha um comportamento tal, se está batendo ou não está batendo. Eu lembro que uma vez eu fui para uma cabine de imprensa assistir um dos filmes Fausto. Nossa, filme pesado, denso, né? Drama, bem. E aí, de repente, em um determinado momento, eu estava sentada com outro crítico, que é um amigo meu, e ele falou: gente, olha a arquitetura dessa casa. Esse tipo de arquitetura não tinha nessa época. Isso começou em 1940.
Ou seja, ele tinha um conhecimento que eu não tinha, ele ia passar despercebido o detalhe da arquitetura da casa, que não era daquele tempo. Então, a pesquisa que a gente faz, ela agrega. Pode ser que você faça uma pesquisa hoje para um filme clássico, um lá, Hitchcock, né, 1960 e poucos, e aí, de repente, você fala assim: "Ah, já fiz a pesquisa desse filme, não vou usar mais". Mas quem sabe mais para frente vai aparecer um outro filme da mesma época, em que você vai acabar lembrando que você tem essa informação na pesquisa que você fez lá na sua memória. Então você tem aí uma avaliação do tempo, daquela cultura, daquele pensamento, daquela filosofia, do modo de vida. Então não pode pensar em 2024 com os conceitos de hoje. E como seria se a gente viajasse no tempo para frente? Os conceitos de hoje, de 2024, e vamos dizer, em 2034, já vão estar velhos e já vão mudar. Porque a cada década, a humanidade vai mudando seus conceitos. Ela vai evoluindo em umas coisas e regredindo em outras. Faz parte da evolução humana. E a gente precisa entender. Então, quando for escrever sobre um filme que é antigo, ou você vai falar, escrever uma coluna sobre um filme antigo, ou você vai debater com alguém sobre um filme antigo, tem que pensar, você não está mais em 2024. Você tem que pensar com a cabeça da época em que o filme foi feito. E a época que está sendo retratada naquela história. Aí sim você consegue fazer uma crítica profissional respeitando uma obra, porque o papel do crítico é, antes de mais nada, respeitar o cinema.